Sabe aquele jeito estranho que a gente critica as coisas, tipo, a gente olha pra alguém, pensa, caralho, que pessoa chata. Pô, essa pessoa deveria ser melhor. Pô, coisas desse tipo. Então, meio que isso pode ser chamado de uma projeção. Mas calma lá, a gente tem que primeiro partir dos conceitos, tá? Primeiro vamos entender da onde surge e quais as causas dessa projeção. Quando a gente é criança, a gente está se relacionando de uma maneira muito crua com o mundo. A gente percebe que certos comportamentos são detestáveis, são de certa forma repreendidos pelos que nos cuidam, pelos nossos cuidadores, nossos genitores, né? Nossos pais. Enfim, qualquer que seja o grupo de pessoas que estejam ali ao nosso redor. Nós percebemos que existe de certa forma coisas que não devem ser feitas, outras que devem ser, outras que são questionáveis, outras que nem são tão questionáveis assim. Mas o ponto é que a gente entende que existe uma estrutura de comportamento ali, onde existem os comportamentos bons, os comportamentos maus. A gente começa a aprender aos poucos que determinadas ações nossas serão repreendidas pelos outros e outras serão reafirmadas, que afinal elas são boas. Com o tempo a gente vai perceber que esses comportamentos que são repreendidos, ou seja, os comportamentos tidos como mal, eles não devem ser feitos. Mas o fato é que a gente já teve esse comportamento. E a gente aprende que pra gente não fazer de novo, a gente deve reprimir isso. E daí que surge nossa sombra. A nossa sombra nada mais é do que o nosso lado reprimido. A nossa sombra é constituída por sentimentos que de certa forma não puderam ser lidados a nível consciente. Porque se tivessem sido lidados a nível consciente, poderiam ser reprimidos, poderiam ser, de certa forma, reprimidos não só pelos outros, mas por nós mesmos, pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio conceito de moral, pelo nosso próprio conceito de valores. Então todas essas questões que não puderam ser direcionadas a nível consciente foram reprimidas e foram se acumulando, de certa forma, numa bagagem, numa mala. E essa mala está a nível inconsciente nosso. E essa mala nada mais é do que nossa sombra. O acúmulo de coisas que reprimimos durante nossa vida. Mas a coisa começa a ficar mais louca quando a gente entende que essa sombra não fica só lá parada. Ela ganha vida. Ela ganha vida a nível inconsciente, determina a nossa vida a nível inconsciente. E se não nos tomamos consciência disso, podemos ser dominados. E não se iludam. A sombra aparece muitas vezes a nível inconsciente. Emerge a nível consciente. Vou explicar. Sabe quando a gente julga alguém, mas não de uma maneira branda, mas tipo assim, de uma maneira que a gente sente em nós? Quando a gente olha pra uma ação de outra pessoa e diz, nossa, que ação horrorosa essa pessoa teve. Nossa, como essa pessoa é idiota nisso. Só que a gente sente raiva, sente rancor. Só que tipo, é uma ação de outra pessoa. Só que, na real, nada mais do que a gente tá fazendo aí é lidando com nossa própria sombra. Por exemplo, quando a gente vê alguém tendo um momento de fragilidade e sei lá, a gente olha pra aquilo e diz, meu Deus, aquela pessoa é muito sensível, muito fraca, não sei o que. Nada mais é do que nossa sombra sendo projetada. Quando a gente vê alguém sendo sensível e a gente reprime tanto essa sensibilidade dentro de nós, quando a gente vê essa sensibilidade em outra pessoa, a gente vai lá e quer reprimir ela, sente ódio daquilo. Mas nada mais do que a gente está reafirmando aí, nada mais do que a gente está descobrindo, é que nós que reprimimos nossa sensibilidade, nós que não podemos ser sensíveis. Por isso que quando a gente vê outra pessoa sendo sensível, nesse caso, a gente já quer repreender, a gente já sente um rancor, a gente, nossa, que pessoa fraca. Não. Entende? Quando você julga alguém por ela tá sendo sensível, você está falando muito mais sobre você.
muito mais sobre suas questões inconscientes, muito mais sobre sua sombra, e não sobre a atitude e a sensibilidade daquela outra pessoa. O que eu quero deixar de reflexão nesse vídeo é a seguinte coisa: o quanto seu julgamento fala sobre o outro e o quanto do seu julgamento fala sobre você mesmo. Nem é que às vezes a outra pessoa tá sendo sensível demais ou ela tá tendo atitude ruim. É a gente que tá projetando aquilo na pessoa. E se de fato e factualmente a ação da pessoa ser ruim, a gente não precisa se envolver tanto emocionalmente, a gente só precisa relaxar. Aquela pessoa tem os motivos dela pra estar fazendo aquilo. Muitas das pessoas que caem em vícios, que caem em insensibilidade, tem uma história por trás daquilo. E a gente não sabe sobre aquilo. Então, antes de julgar, respira fundo, sabe? Seu julgamento pode falar muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Então calma, devagar com os julgamentos. Isso vai ajudar você a lidar inclusive com os seus problemas. Porque tendo essa compaixão e essa compreensão de que o outro tem a história dele, né? A história dela. E consequentemente a história dela determina o que ela tá fazendo aqui hoje. Você vai ter essa mesma compreensão com você mesmo. Você vai aprender melhor a lidar com seus problemas. Parando de projetar raiva, rancor quando você vê alguém sendo sensível, muito altruísta, muito amigável, muito tranquilo, muito sereno, muito relaxado. Que acreditem, pessoas que reprimem isso, sabe? Enfim, isso fala sobre, muitas vezes mais sobre nós. Então vamos com calma, tá? Todo mundo tem suas características boas, algumas são meio que ruins na medida em que levam as pessoas a terem ações que não fazem bem a si próprios. E entendendo isso, a gente tem muita mais compaixão pelo outro. E acredite, tendo compaixão pelo outro, a gente vai ter compaixão por nós mesmos. Então, próxima vez que você vê alguém na rua, vê a atitude de alguém, de um amigo, de um familiar, antes de você julgar, respira. Aquela pessoa tem sim os motivos dela pra estar fazendo aquilo. Por mais escroto, por mais que você não entenda, por mais que seja tipo um negócio totalmente assim que você pensa, meu Deus, por que ela tá fazendo isso? Ela tem a história dela, você não precisa entender. O que você precisa entender é que, por algum motivo que eu desconheço, aquela pessoa tá fazendo aquilo. Eu não vou julgar ela, porque meu julgamento vai falar muito mais sobre mim. É isso. Cuidado com os julgamentos. E fica a reflexão.